Deus é maravilhoso. É ou não é? Vamos ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas antes vamos fazer uma oração. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, queremos ouvir o Senhor falar, Pai, poderosamente nos nossos corações, através da Tua poderosa palavra, pois a Tua poderosa palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra cura, liberta, restaura. Que o Senhor venha operar essas maravilhas, não somente nas nossas vidas, mas na vida dos nossos familiares também. Quebranta o nosso coração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, através da Tua poderosa palavra, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos. Podem se assentar. Hoje o tema é aprendendo com o Mestre. E quem é o nosso Mestre? Qual é o nome dele? Quem sabe aqui? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pastor, o que iremos aprender hoje com o nosso Mestre? A ter foco. Hoje iremos aprender com o nosso Jesus, se espelhar nele também, a ter foco. Foco. Pergunta para o irmão: você tem foco, meu irmão? Ou você já perdeu o foco aí? O inimigo fez você perder o foco. Lucas capítulo 2, peço para os irmãos abrir a palavra de Deus no evangelho relatado por Lucas capítulo 2. Maria e José, todo ano eles participavam da festa da Páscoa. E teve um dia que eles estavam ali, terminou ali a festa, e eles foram embora. Eles tinham ido embora, e eles não perceberam que Jesus, ele não estava. E eu quero aproveitar, pegar esse texto e falar para os irmãos que, olha, Jesus com 12 anos, ele já tinha foco. Eu quero usar esse texto, essa passagem, para falar para o irmão e para a irmã que é necessário ter foco. E eles estavam andando, chegou um momento que eles perceberam assim: meu, cadê Jesus? José, não sei, Maria. Eles começaram a procurar, não acharam. E quem aqui já esqueceu o filho em algum lugar aqui? Quem já fez isso aqui? Quem já aconteceu isso? Você imagina a dor de Maria e José? Você imagina a dor, meu irmão? Você imagina a dor deles? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê meu filho? Você imagina o desespero. Uma criança de 12 anos. De 12 anos. E eles voltam ali para Jerusalém. E eles encontram ali Jesus. E aqui, ó, no versículo 49 do capítulo 2, Jesus Cristo vai dizer assim para eles: e Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Você imagina uma criança de 12 anos falar isso para o pai e para a mãe? Por que vocês estavam me procurando? Você é uma criança, rapaz. Por que nós estávamos te procurando? Você tem apenas 12 anos. E olha aqui, ó, como Jesus com 12 anos ele já tinha foco. Olha aqui, ó, Jesus Cristo vai continuar dizendo: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Então Jesus Cristo, o nosso mestre, já nos ensina até mesmo a ensinar os nossos filhos. Você que tem um filho assim que vai completar 12 anos,
você já tem que estar ensinando ele ali a ter um foco. O que você quer ser quando você crescer? Sabe, ele precisa ter esse foco. Ter esse foco. E assim também, não somente ele, tem muitas pessoas que são adultas, mas não tem foco. Não tem foco. E é necessário ter foco. Se você quiser alcançar algo, é necessário você ter foco. Quem conhece Thomas Edison? Quem conhece? Quem conheceu assim a história dele? Thomas Edison foi quem inventou a lâmpada. Ele é um exemplo também ali para a gente se espelhar também, ter o foco. Ter foco. Eu estudei um pouco sobre ele, e ele teve um foco tão grande assim de fazer uma lâmpada à luz, que ele não desistia, dava errado, mas ele tinha um foco. E no estudo que eu fiz, ele tentou ali fazer uma lâmpada mais de 1000 vezes. Mais de 1000 vezes ele ficou tentando ali. E às vezes dava errado ali, mas ele perseverava. E chegou uma hora que deu certo. Por quê? Porque ele tinha foco. E às vezes pode ter pessoas aqui que não tem mais foco. Tentou, não deu certo. E falou: pastor, já nem tento mais, não tenho mais foco nisso. E eu quero ser um servo de Deus para falar para o irmão: volta a ter foco. Igual Pedro, a história de Pedro. Pedro, ele foi pescar, acho que abaixar um pouco o retorno. Pedro, ele foi pescar, e ele não teve ele não pescou. Ele não teve o resultado que ele estava esperando. Ele volta assim desanimado. E quando ele volta para a beira da praia ali, Jesus Cristo, ele estava pregando. E Jesus Cristo, ele estava pregando assim embaixo, e as pessoas que estavam no fundo ficava difícil ver ele. E ele observa que tinha 2 barcos, e ele entra ali no barco de Pedro. Assim também, meu irmão, às vezes você perdeu o foco, e Jesus Cristo, ele quer entrar no seu barco. Ele está entrando no seu barco. Uma vez até falaram para mim assim, eu postei as mensagens, eu sempre tive isso, de ficar postando as mensagens assim de Cristo no Facebook. Separava ali pregação e passava o ensinamento. Uma vez uma moça, ela entrou lá no meu Facebook e escreveu lá: ó, Jesus não tem Facebook. Aí eu passei essa passagem para essa moça. Eu falei assim: olha, Jesus também, ele não tinha barco, e Pedro emprestou o barco dele. Assim eu emprestei meu Face. Jesus realmente não tem Face, mas eu emprestei o meu Face para ele evangelizar outras pessoas. E assim Jesus quer também fazer na sua vida. Ele quer que você empresta ali o seu barco, sabe, o seu tempo ali, para ele fazer discípulos. Pedro, ele empresta ali, ele vê Jesus Cristo falando ali, ensinando, sabe. E quando Jesus termina assim o ensinamento, Jesus Cristo fala para Pedro: Pedro, pode voltar para o mar. Pedro fica observando assim. Pedro, ele pensando assim, ele não tem noção o que eu passei à noite. Eu pesquei ali a noite toda ali, não peguei nada. Ele não sabe de nada. Ele é bom ali nos ensinamentos, mas ele não sabe o que eu passei. E Jesus Cristo sabia o que ele tinha passado. Assim também Cristo me usa hoje para falar para o irmão, né? Ele viu o que você passou. Ele viu que você lançou a rede e não pescou nada. Mas hoje, por exemplo, você está ouvindo essa palavra, e na hora que terminar essa reunião aqui, eu quero que você volte a ter foco. Fala: não, eu vou pescar grandes peixes sim, eu vou ser alguém sim. Por que eu falo isso, minha gente? Porque o inimigo tem travado a mente de muitas pessoas, e quando ele trava, ele paralisa. Às vezes a pessoa cometeu um pecado,
Ali ele fica jogando na cara: não, você não vai mais ser ninguém, Jesus não te ama. E a pessoa fica travada e não anda mais. E Pedro, ouvindo essas palavras, ele vai falar para Jesus: olha, eu pesquei a noite toda, mas através da tua palavra, eu vou voltar lá. E o texto deixa bem claro ali que ele foi e pegou grandes peixes. Sim ou não, meus irmãos? Quem conhece a história aqui? Todos conhecem? Ele pegou grandes peixes. E assim também é. Olha aqui, Deus está te dando uma palavra: volta a pescar. Mas olha, eu vou entregar uma profecia aqui, que ela pode se cumprir na sua vida, ou ela pode ser quebrada hoje. Vamos dizer, uma profecia ou uma maldição, assim, se você não ouvir essas palavras. Deus está falando para você: pode voltar a pescar, volta a ter foco. Mas você tem que tomar cuidado com esse seu foco, porque às vezes esse seu foco pode te tirar da presença dele. Você entendeu? Igual eu quero falar assim, ó, não é pecado, meu irmão, você desejar ter as coisas, conquistar. Isso não é pecado. O pecado se torna quando essas coisas que você está tendo, tem desejo, tem esse foco de conquistar, te tirar da presença de Deus. Te tirar da presença de Deus. Então eu quero falar para você, ó, volta a pescar. Mas você precisa continuar na palavra do nosso Deus Filho Santo Fiel, amando Ele sobre todas as coisas. Eu vou pedir para os irmãos irem até em Josué, capítulo 1. O versículo é o 9. Os irmãos conhecem a história de Josué? Conhece? Todo mundo conhece a história de Josué? Eu vou falar novamente, que pode ter alguém aqui que não conhece a história de Josué. Josué, ele tinha foco, sim ou não? Ele tinha perdido o foco quando Moisés morreu, sim ou não? Ele tinha perdido o foco, ele ficou parado, travado. Por isso que Deus vai falar com ele. E se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque tem alguém que está travado. Tinha foco e falou assim: não tenho um ânimo mais para nada, pastor. Às vezes tem alguém que está me assistindo que está, e Deus está usando a minha vida para falar assim: olha, esforça-te, tenha bom ânimo. E olha aqui no versículo 9, eu vou começar por aqui, ó. Não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, ó, é prazeroso, meu irmão, quando você tem foco e você conquista esse foco tendo Deus. Tendo Deus. Por quê? Quando você conquista algo que Deus está participando, nada nem ninguém vai tirar isso da sua vida. Nada nem ninguém. Se as pessoas se levantarem ali, é só para te levar para o propósito. Se aparecer Golias na sua vida, é só para te levar para o propósito. Mas para isso, por isso que eu falo, nesse seu foco, quem tem que estar em primeiro lugar? Em quem você tem focado? Às vezes você tem focado nas coisas terrenas, e por isso que não está dando certo na sua vida. O Jesus Cristo fala, quando as pessoas colocam assim o seu foco nas coisas terrenas, elas estão construindo a sua casa onde? Na rocha ou na areia? Na areia. E quando você constrói na areia, vem chuva, a casa fica de pé? Não. Vem o vento, a casa fica de pé? Não. Mas quando a pessoa ouve ali a palavra dele, pratica na rocha, vai vir vento, vai vir chuva, mas não vai destruir. Sabe por quê?
porque você está andando com Deus. E para isso acontecer, entenda assim, andar com Deus não é apenas vir aqui para a igreja, meus irmãos. Não, Deus não quer apenas pessoas assim vindo para a igreja. Deus quer pessoas que vivam a igreja. E para viver a igreja tem que ouvir a palavra e tem que colocar em prática. Tem muitas pessoas, pastor, estou amando Deus sobre todas as coisas, mas está vindo e a palavra está sendo lançada e a palavra não está entrando no coração. A pessoa assim não está vivendo assim o propósito de Deus. E olha, entenda isso. Eu preguei sexta-feira. Quem puder depois assistir a pregação de sexta-feira, que é um ensinamento tremendo. Eu passei assim um ensinamento assim, ó. E o que será que o que você está pedindo a Deus, será que Deus vai te dar mesmo? Ou você está tendo foco em coisas ali que Deus fala assim, não, isso eu não vou te dar. E tem muitas pessoas que têm focado em coisas que Deus fala assim, não é da minha vontade, entenda isso. E nem tudo que a gente pede para Deus, Deus vai dar, você entendeu? Que o nosso coração é enganoso. Se o teu coração desejar uma coisa que vai te levar para a morte, você vai querer, meu irmão? Você vai querer, minha irmã? Não é melhor você, às vezes, fala, não, eu não quero não, Deus. Às vezes você não entende porque algo não está acontecendo na sua vida, porque algo ali você não está recebendo. Igual quantas pessoas têm morrido por lutar por uma coisa que Deus está falando, não vou te dar, mas de tanto isso está bom, você quer quebrar a cara, tá bom. Aí se envolve num relacionamento ali, onde que o marido, o namorado ali só bate na cara da mulher, sabe, só maltrata e mata depois. Por isso que Provérbios vai falar assim, tem caminhos que o homem escolhe que leva à morte. O homem escolhe, o fim dele é a morte. Quantos casos a gente não tem visto assim, pessoas que escolheram um caminho que achando que era de Deus, não é de Deus, é de Deus e não era. Sociedade, às vezes, não, eu vou montar uma sociedade com você, é de Deus, e depois o sócio matar outro sócio. Então nem tudo ali assim que você pedir para Deus, às vezes Deus vai te dar, às vezes o seu foco é uma coisa ruim. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer isso, olha, quando você orar, não useis de vãs repetições como fazem o gentil. O gentil somos nós, meus irmãos, entende isso? Somos nós. Nós assim, quando a gente estava no mundo, hoje pela misericórdia de Deus, Deus abriu o meu entendimento para a palavra dele. Mas assim, o gentil, ele não sabe pedir. Ele não está falando assim, não useis de vãs repetições como fazem o judeu. Ele não está falando isso. Porque o judeu, ele conhece até a palavra de Deus. Assim, ele pode orar, mas em prática ele não faz. Agora o gentil não. O gentil, ele ora, assim, usa a palavra de vãs repetições. O que é a palavra vãs repetições? É repetir o Pai Nosso? Não, meu irmão, você pode repetir o Pai Nosso, sabe? Pode repetir o Pai Nosso. Você vê lá, não pode repetir oração não, pastor. Então Jesus Cristo lá no monte Getsemane, ele não repetiu 3 vezes lá a oração? Então se você estiver enfermo, você não pode orar assim, cura dessa enfermidade? Você já orou uma vez? Então eu não posso repetir a mesma oração. Você pode repetir, você deve repetir. Você vê que Jesus, ele fala de uma viúva que ficava importunando o mestre, pedindo, foca, eu quero isso, e você precisa focar no que você quer. Mas tem coisas que às vezes a pessoa vai pedir, é uma palavra vã. Os gentios têm essa mania. Às vezes o gentio está orando para ter uma mulher casada. Você entendeu? Deus, que pedido, você está maluco pedir um negócio desse para mim? Você entendeu? Às vezes o gentio, ele ora para prejudicar o irmão. Eu quero aquele cargo, me coloca lá. Pouco se importando se outra pessoa tem família. Você entendeu? O gentio não sabe orar. É isso que ele está falando. E olha aqui, ó, Deus, ele fala assim, ó, ele está falando com você. Olha, tenha seu foco. Eu vou estar com você, não sei se é ser um advogado ou ser um médico, mas você precisa guardar a palavra dele. Você guardando a palavra dele,
sabe, o Espírito Santo, ele vai e fala assim, ó, você está fazendo a minha vontade. Por isso que aqui, ó, no versículo 7 de Josué, capítulo 1, ele vai falar para Josué: tão somente esforça-te, tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Então olha aqui, ó, ele fala para você meditar na palavra dele de dia e de noite. Aqui no versículo 9, ó, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então, ó, entenda uma coisa aqui. Quem é que quando lê a palavra de Deus assim entende? Eu entendo aqui. Sabe, se eu te der um texto aqui, me explica esse texto aqui, o que quer dizer? Será que você sabe mesmo explicar o que a Bíblia está querendo de você? Então, ó, entenda isso. Deus, igual fala assim, ó, Ele me tirou de um mundo ali. Eu era um pecador mesmo. E Ele achou graça em mim. E Ele, assim, através do Espírito Santo, abriu os meus olhos e fez eu ali me arrepender. Falei assim, meu, que nojo de mim. Eu estava cego, eu amava o prazer, mas chegou uma hora que Ele se revelou. Quando Ele se revela, você começa a ter nojo. E você começa a buscar Ele. E esse dom que eu tenho aqui, eu falo para os irmãos, não é estudo, não é curso, isso é de Deus. Igual Paulo vai falar, o que eu aprendi não vem do homem, vem de Deus. Igual você vai conhecer muitos teólogos que não ensinam corretamente. Você entendeu? É um dom que Deus ele dá para cada um. Então, ó, entenda isso. Você precisa amar a Deus em primeiro lugar. Então, ó, você que pode, meu irmão, olha uma orientação que Deus está te dando. Deus está te dando, olha, eu vou até pedir para os irmãos irem em Hebreus, capítulo 13. Assim, para os irmãos entenderem, mas eu vou pedir aqui o irmão, aí eu vi, hein? Você põe aqui para a gente já, guerreiro. Hebreus 13. Versículo 17. 13 e 17. Vira mais uma página. Olha o que o texto está escrito. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então você tem vários textos que Deus ele entrega as cartas ali para o anjo da igreja, né? Porque aqui, ó, eu velo pela alma de vocês. Para quem me conhece sabe que eu sempre, meu foco é o céu, é fazer as pessoas se desprender das coisas terrenas. Aqui, ó, o foco em primeiro lugar dos irmãos tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. E aqui o texto deixa bem claro, ó, obedeceis os vossos guias. Então, não é obrigado, aqui eu só ensino. E o dever do irmão é obedecer, que Deus ele está usando a minha vida para orientar os irmãos. Então entenda uma coisa assim, o irmão que pode, está vindo de quarta-feira, está vindo de sexta-feira, vem, deixa a preguiça em casa e venha buscar ali orientação. Você conhece a palavra de Deus, nós estamos numa batalha, numa guerra, onde que a nossa luta é espiritual, contra principado e potestade. E quando você se esforça, fala assim, não, eu vou para a igreja hoje, você está colocando em primeiro lugar Deus. Aí Deus, Ele está vendo e Ele vai te fortalecer.
Ele vai falar com você. Agora Deus lá de cima, Ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele vê que às vezes, por exemplo, a pessoa tem tempo para ir na casa da vizinha, tem tempo para ficar lá no celular, aí quando chega a hora do culto, vem preguicinha. Você acha que por mais que uma pessoa ouça a palavra pela internet, você acha que Deus vai falar assim, não, eu tinha oportunidade de estar comigo, e agora quer que eu fale com ela, com ele? Deus vendo que você pode estar na casa de Deus, Deus ele não vai falar, meus irmãos. Agora entenda uma coisa, agora Deus ele vê assim, ó, não, o irmão está trabalhando, o irmão não pode estar na igreja, mas assim, ó, o irmão, ele fala assim, eu não posso estar na igreja, só posso estar na igreja no domingo, pastor. Mas Deus está vendo isso aí, meu irmão, né? Mas assim, depois você tira um tempo e assista as pregações, tenha foco nele. Assim, quando você tiver, até mesmo o irmão que está nos assistindo, tenha foco aqui nas palavras, sempre nas lives, né? Assim, tenha foco. E além disso, não é só foco, é você lutar com você. Porque às vezes você pode ter foco, não estou foco em Cristo aí. Já estão 2 anos só ouvindo live, só live, e não tem foco em Deus. Não se desprende, não luta para estar na presença dele. Eu estava conversando com uma irmã, e isso é verdade. Olha, a nossa mente, ela nos aprisiona. A minha mãe me conhece, né, mãe? Antes eu não era assim muito bagunceiro, com guarda-roupa, com as minhas coisas, isso não. Eu era desse jeito. Aí eu falei, meu, isso está errado. Isso está errado. Eu preciso trabalhar na minha mente, arrumar. E para mim no começo foi sacrifício, pegar o meu sapato, guardar no guarda-roupa. Assim, pegar minha camisa, quando eu terminar, colocar ali no cantinho, separar. Mas eu fui trabalhando a minha mente, que agora eu não consigo ver nada errado, né? Eu não consigo ver nada fora do lugar. A minha mente ali foi transformada. Você entendeu? Eu não consigo. A minha mãe foi lá no guarda-roupa. Como é meu guarda-roupa? Os cabides é tudo viradinho do mesmo lado, os ternos é tudo no canto, as calças tudo dobradinho, colocado ali nos cabidinhos, né? Meu sapato é tudo assim, né? Assim eu falo, mãe, não faz assim, ó, coloca desse jeito assim, né? Eu pego no pé dela assim, mas não, eu falo assim, não, coloca desse jeito. Às vezes eu fico agoniado quando as pessoas mudam minhas coisas de lugar. Eu falo, meu, era desse jeito, né? Assim, é que eu sou muito assim, virei demais assim, mas antes eu não era. Eu tive que mudar na minha mente. Assim as pessoas precisam mudar a mente. A mente precisa acostumar assim, falar assim, não, eu tenho que lutar comigo mesmo, eu tenho que largar esses desejos da carne. Desejo da carne, eu preciso estar na presença de Deus. Vai chegar uma hora que a sua mente vai falar assim, meu, eu não, vem uma visita assim em casa, bem na hora do culto, você fala assim, não, eu tenho que ir lá para a igreja. Mas meu, depois, a sua mente foi renovada com Cristo. Sua mente foi renovada com Cristo. Mas, igual eu disse, meu irmão e minha irmã, aqueles que estão trabalhando, assista a pregação e se desprende, tenha foco ali, tenha foco. É igual eu falei assim, ó, Jesus, com 12 anos, ele já tinha foco. E olha aqui, ó, Mateus capítulo 6, versículo 33. O que está escrito lá? Quem sabe? Buscai, pois, em primeiro lugar as coisas terrenas, que as coisas do alto vai ser acrescentado na sua vida. O texto fala o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso Jesus Cristo está dizendo, que Ele está ensinando a ter foco. Buscar em primeiro lugar, olha aqui, o seu foco em primeiro lugar tem que estar nele. É nele, você vê que ele deixa bem claro em Mateus capítulo 6, no versículo 25 em diante. Ele fala assim, ó, não fica preocupado com dinheiro não fica preocupado com o que você vai comer, não fica preocupado com as suas vestes não. Sabe por quê? Porque você está buscando o Deus Todo-Poderoso, e Ele vai cuidar, sabe, das coisas que você está necessitando. Ele vai dar comparações, mas para isso Ele fala para você ter foco. Igual eu falo assim, ó, meus irmãos, o nosso coração, ele é o quê? Enganoso. Então, às vezes eu falo para o irmão, ó, Deus vai estar na sua vida em primeiro lugar.
Aí o irmão até fala assim, não, vai estar assim. Você está amando Deus em primeiro lugar? Aí você fala, não estou. Mas Deus está na minha vida. Se você não está amando Deus em primeiro lugar, Deus vai estar na sua vida? Seu coração está enganoso. Agora, igual eu disse, meu irmão, se você tem um tempo e vem buscar Deus mesmo, Deus vai estar na sua vida. Agora, pastor, estou trabalhando. Assim, quando você chegar na sua casa, você tira um tempo ali para Deus, você se desprende das coisas terrenas e começa a focar ali na palavra de Deus, Deus vai estar na sua vida. Então, o que você determinar ali que você vai conquistar, você tendo foco, você vai conquistar, porque Deus, Ele está na sua vida. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em 2 Crônicas, capítulo 15, para os irmãos entender mais um pouco. Ó, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amém, meus irmãos? Então, ó, vou usar aqui a história de Asa, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 em diante. Na reunião da manhã nós não lemos, né? Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Olha aqui, ó. É a mesma história. A nossa vida, com a história aqui que aconteceu com Asa, é a mesma coisa, né? Vai sempre levantar guerras contra a gente. Daí se levantou ali, ó, vou até pedir, lê aqui o versículo 9 até o 10. No mesmo modo, só se coloca aí, em vez de pôr Asa, põe seu nome. Do 14. Capítulo 14, versículo 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefata, perto de Maressa. Presta atenção, quem é que está vivendo uma batalha aqui? Quem é? Só eu que vivo batalha aqui, meus irmãos? Quem é? Você também? Tem mais gente aí? Tem mais gente? Então, ó, do mesmo modo, você saiu para a batalha, assim, e hoje você vai ter a vitória. Olha aqui, ó, o que aconteceu no versículo 11. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus. E quem é que está clamando ao Senhor, assim, para vencer a batalha? Você também está clamando? Eu também, sempre clamo ao Senhor. Deus, me ajuda, nossa batalha é espiritual. Olha lá. E disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Assim é na nossa vida, quando a gente clama a Deus, quando a gente busca Deus, Ele faz ali o inimigo cair por terra. E por isso que ele está falando aqui, ó, no versículo 2 do capítulo 15. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Então, ó, enquanto você está buscando Deus, Deus está com você. O nosso coração não é enganoso nesse ponto. Não, eu estou buscando Deus, Deus está comigo. Mas o texto deixa bem claro, quando você se afasta de Deus, Deus também vai se afastar de você. Você entendeu? E às vezes você vai para a guerra no mundo espiritual desarmado, sem Deus. Por isso que às vezes pessoas quebram a cara, pensa que Deus está e Deus não está. Isso aconteceu em diversas passagens com o povo de Deus. Eles iam para a guerra, levavam até a arca, mas a presença de Deus não estava mais na arca.
Você entendeu? Porque não é apenas, meus irmãos, entenda isso, não é apenas vir aqui para a igreja. É ouvir a palavra e falar, não, você é diferente. Eu tenho o costume de sempre falar assim, pastor, eu não acho Cristo nas pessoas. Então deixa as pessoas acharem Cristo em você. Viva você a palavra. Você entendeu? E quando você vive a palavra, Deus vai estar com você. Pode levantar Golias, pode levantar o que for. Deus vai estar com você. Mas igual eu estou falando, é necessário você ter foco. A Bíblia sempre vai falar isso. Para você ter foco em Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11 em diante vai dizer o que? Buscai-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então é você se desprender de todo o coração, você ter foco nele, primeiramente. Pega isso. Eu estou repetindo isso porque quando você repete uma palavra, ela é mais entendida ali. As pessoas pegam mais rápido. Por isso que eu estou repetindo. Tenha foco em Deus. Assim, foca nele primeiro. Foca nele primeiro, que, por exemplo, ele vai te dar sabedoria ali numa prova, não foi isso que deu lá para você, né? Simone foi fazer uma prova, Deus deu a sabedoria ali. E olha, Colossenses, meus irmãos, capítulo 3. O versículo é o primeiro. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha, se você foi mesmo, meu irmão, por isso que eu falo assim, presta atenção nisso que eu vou falar. Pedir foco. Vocês estão com foco aí? Então, presta atenção. Ele está falando aqui, se fostes ressuscitado junto com Cristo, buscais as coisas lá do alto. Então entenda isso, quando você tem o Espírito Santo nunca vai fazer você andar ali longe do Senhor. O Espírito Santo sempre vai fazer você buscar as coisas do alto. E se você não está no foco nas coisas do alto, meu irmão, por isso que eu falo, tenha foco em Deus. Assim, por isso que Jesus Cristo vai falar assim, pedi, dai-se-vos-á, buscar, encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, né? Pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta abre. Ele fala assim, se vós, sendo mal, sabe dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. O Espírito Santo. Por isso que eu falo, você tem que ter foco, né? Porque quem tem o Espírito Santo, ele tem poder. Ele tem autoridade. Ele vence ali as lutas da carne. Assim, a carne quer vir para a igreja? Quer vir para a igreja? Não. A carne quer ficar assistindo Netflix, quer ficar no pecado. Mas quando você tem um espírito, o espírito, ele guerreia com a carne. E ele vai te trazer, ele vai te fortalecer. Então, por isso que isso daqui, você tem que prestar atenção. Porque o nosso foco, o que é, minha gente? É a Nova Jerusalém. É a salvação. É a salvação. O primeiro foco é ali. E ele vai, no versículo 1 novamente em diante. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando você foca nas coisas lá do alto, não nas coisas terrenas, né? Assim, você está. O que é focar nas coisas do alto? É as palavras de Deus. As palavras de Deus. É quando você pega ali, assim, olha, eu não posso revidar o mal que a pessoa me fez. Aí você está buscando as coisas do alto. Você está trabalhando, vou colocar um exemplo. Você está trabalhando, tem uma pessoa que está te prejudicando lá no seu serviço. E você fala assim, olha, a pessoa está me prejudicando. Ela vai fazer de tudo para me tirar desse serviço. E eu preciso desse serviço. E a pessoa está querendo que você quebre a palavra de Deus, que você revida ali, que você faça o mal. Às vezes, né, a pessoa quer que você
até agrie, faça mal para outra pessoa, mas você continua aguardando ali a palavra de Deus, porque o seu foco é ali. Às vezes você vai até ser prejudicado. Olha, a pessoa inventou uma calúnia lá, te tirou daquele lugar, né? Mas entenda isso, toda vez que se levanta um Golias na nossa vida, é para nos levar para onde, gente? Para o propósito de Deus. Se você estiver guardando mesmo a palavra de Deus, então você não pode ficar preso no que está acontecendo. Perdi meu serviço por fazer o bem. Você entendeu? É porque Deus está te levando para o seu foco, para aquilo que, né, para aquilo que Ele colocou no seu coração. Né? Por isso que Ele está falando, buscar as coisas do alto. O que é buscar as coisas do alto? É estar aqui na igreja, é isso que eu falo. É ficar olhando para o alto? Não, é você pegar na palavra e colocar em prática. Assim, fazendo bem. Quem conseguiu entender isso aqui? Amém? Então, ó, versículo 3 novamente. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Agora vamos fazer uma pergunta aqui, meus irmãos. O que é foco para você? Assim, ó, você está focado aonde agora? Está focado em mim, sim ou não? Vocês estão olhando aqui, vocês estão focados. Mas assim, entenda uma coisa, assim, agora eu estou aqui, ó, o irmão está focado aqui em mim, eu estou focado nele aqui. Mas assim, isso é um foco. Isso aqui é um foco. Você está com foco em Deus, mas é necessário você ter uma meta. E eu quero pegar também um exemplo de Paulo, né? Porque Paulo, ele tinha um foco, o foco dele era Cristo. Mas nesse foco ele tinha uma meta ali para bater. Eu vou pedir para os irmãos, 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 26. Todos acharam? Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então, ó, Paulo ele está falando assim, ó, assim corro eu, não sem meta, eu tenho meta. E olha, eu não fico dando um golpe assim no ar. Não, dou certeiro mesmo. Assim, eu dou certeiro mesmo. É igual assim, ó, os golpes, quando a gente pega a palavra de Deus e começa a praticar, é uns golpes que a gente está dando no ar, derrotando o inimigo. Quando ele quer que você faça o mal e você faça o bem, ali você está dando um golpe dele, é certeiro. E por isso que quando você pega a palavra de Deus e começa a esmurrar também o seu corpo, é golpe certeiro que você está dando no inimigo. Sabe, é quando você fala assim, eu tenho que tirar esse pecado aqui. Eu tenho que legalizar ali, vamos colocar exemplo, casamento, né? Assim, eu tenho que sair da fornicação, né? Eu tenho que largar esse pecado. Você está dando golpe ali, e o inimigo ele está furioso com você. É isso que Paulo vai dizer aqui, ó, assim, ó, versículo 26 em diante. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então a meta que você tem com Deus é ter essa meta, esmurrar o seu corpo mesmo, largar o pecado mesmo. Falar assim, mas eu gosto desse pecado, tem que desgostar desse pecado, esmurrar mesmo o seu corpo. Porque você vê que Paulo ele deixa bem claro, assim sou eu também, eu esmurro meu corpo. Eu ainda estou nessa barraca aqui, né? E eu esmurro meu corpo. Mas por quê? Porque que eu não venha assim ser desclassificado. Assim, eu prego para os irmãos e chega na hora o irmão, pastor, e o senhor? Aí Jesus, não, ele não. Não, eu esmurro meu corpo para que naquele dia, fulano, vamos, chama aqui, vamos juntos. Você entendeu? Porque, por exemplo, esse nosso encontro com Jesus, é necessário haver santidade. Então, a gente vai esmurrando o nosso corpo. E assim também, meus irmãos, olha, eu quero falar de meta aqui. Assim também é quando você tem uma meta. E quando você tem uma meta, a possibilidade de você conquistar aquilo que você está desejando é 100%, vamos dizer assim.
estava conversando com a Laís, né, Laís? A Laís falou que estava trabalhando num trabalho lá que tinha meta de segunda-feira. Tinha meta, e quando tem meta, assim, a possibilidade de você bater aquela meta é muito maior. Agora, quando não tem meta, assim, a possibilidade de você bater aquilo ali, você não vai bater nunca, porque não tem meta. Agora, quando você tem meta ali, ó, eu quero conquistar isso, e eu vou conquistar. Ó, é igual Deus. Deus não poderia ter feito ali os céus e a terra de um dia para o outro. Aí ele falou assim, não, eu vou ter uma meta. Eu vou fazer primeiro ali a luz, depois eu vou... Uma meta. E assim também, você tem que ter uma meta. E olha, a meta tem que ser específica. O que é uma meta específica? Às vezes a pessoa tem uma meta, assim, eu tenho uma meta, que eu vou ganhar muito dinheiro. É uma meta, mas não é uma meta específica. O que é uma meta específica? É o que a moça ela fez onde que a Laís trabalha. Ela colocou lá, de segunda-feira a gente tem que bater essa meta. R$1.000. R$1.000 é uma meta específica, né? Você tem que ter isso, assim, olha, eu preciso bater essa meta. Aí, vamos colocar outro exemplo. Às vezes a pessoa, não, minha meta é emagrecer. E aí? Mas ela não tem ali uma meta específica. Às vezes você quer emagrecer quanto? Tem pessoas que colocou lá no seu coração, minha meta específica é emagrecer 72 quilos. E eu vi vídeos que pessoas em 5 meses, eles emagreceram ali 72 quilos, 62 quilos. Por quê? Porque eles colocaram ali uma meta. E é bom quando você coloca uma meta, sabe, uma meta para você bater. Mas essa meta tem que estar Deus, sim ou não? Em primeiro lugar. Então não deixa essa palavra roubar. Continua vindo aos cultos, continua pegando os ensinamentos. E ó, entenda uma coisa, minha gente, a meta tem que ser uma meta que bate com a sua realidade. Não, que às vezes a pessoa tem uma fé que eu falo para você, meu irmão, que fé é essa? Tudo bem que, ó, entenda uma coisa, que milagre é com Deus. E a nossa fé é tremenda. Para Deus nada é impossível. Mas tem que separar. Milagre é uma coisa, uma cura, sabe? Milagre é uma coisa. Agora, quando você tem um foco, você vê que o foco, ele fala que depende de quem? É de Deus ou de você? É de Deus ou de você o foco? Né? Lá em Apocalipse capítulo 2, você vê que ele fala diversas vezes, aquele que perseverar até o fim, depende de você. Então a meta sempre vai depender de você. E a meta tem que estar na sua realidade. Eu vou colocar um exemplo aqui. Que às vezes a pessoa fala assim, eu vou ser um advogado. É mesmo? Eu vou ser um advogado. Mas está na sua realidade? Você está estudando para ser um advogado? Às vezes a pessoa não está estudando e quer ser um advogado. Ela vai ser advogada? Fala para mim, minha gente. Vai ser sim ou não, minha gente? Não, porque não está na realidade dela. Ela não está a comprar livro, ela não vai estudar. Você vê, não vai. É igual, não, você é um médico. Você está estudando? Não está na realidade da pessoa. Por isso que eu falo assim, a meta que você deseja tem que estar na sua realidade. Você tem que estar focado naquilo, para você estar conquistando. E ó, outro segredo que eu vou passar para os irmãos, aprendendo com o nosso Senhor Jesus, com o nosso mestre, a ter foco. Lucas capítulo 23. Estou finalizando já, meus irmãos. Vou falar agora dos 2 ladrões na cruz. Versículo 39. Quem está pegando aqui essa receita? Amém? No ano de 2023, como vai ser na sua vida? Vai ser de muitas conquistas? Sim ou não? Sim ou não, minha gente? Mas aí, com Deus ou sem Deus? Com Deus, é isso aí. Mas o seu foco tem que estar nele. Você pode faltar nos cultos de domingo? Você vai faltar? Tem que estar com Deus. Eu vou só observar se você está no foco mesmo. Eu estou só observando.
observando. Olha aqui, ó, Lucas capítulo 23, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendendo, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino de Deus. Glória a Deus. Ter foco. Olha o que ele vai dizer aqui. Por isso que eu falo, o nosso foco tem que estar nele, na salvação. O sacrifício foi feito, minha gente. E olha aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Pastor, o senhor está falando de ter foco nessa passagem. Aonde que eu vou ter foco nessa passagem? Fala para mim. Está falando um texto de 2 ladrões. Então, ó, tinha um ladrão que estava querendo que Jesus perdesse o foco, né? Se você é Cristo mesmo, desce aí. Vai ter pessoas que vai querer que você saia do seu foco. Você entendeu? Sabe, o diabo vai achar a brecha que essas pessoas vão dar, e ele vai usar essas pessoas para te tirar do foco, sabe, para te tirar da presença de Deus, para te tirar do propósito de Deus. E faça igual a Jesus. Aquele ladrão que falou com ele essas palavras, Jesus não vai nem responder ele. Não perca tempo com as pessoas que querem te tirar do foco, que querem te tirar do propósito. Agora você tem que dar atenção para aquelas pessoas que estão no mesmo foco que você. Você vê que Jesus responde àquele que estava no mesmo foco, mas para aquele que não estava, ele não vai nem perder seu tempo. Então não fica perdendo tempo com pessoas que não estão no mesmo foco que você, sabe, que não está andando com Deus junto com você. Eu sempre falo isso, ó, procura sempre a fazer uma amizade com alguém na igreja para estar te fortalecendo, né? Assim, se você não tem ninguém assim, continua vindo sozinha mesmo, né? Não fica dando espaço para pessoas que não buscam Deus, sabe, que não andam com Deus, que não tem a fé ali. Então tem esse foco. Não deixe as pessoas tirarem o seu foco que está em Deus. Amém, meus irmãos? Está pegando isso aí? Esse segredo? Então eu vou passar mais um. Posso ou deixo para outro dia? Posso passar mesmo? Então eu vou passar, que vocês estão insistindo. Só mais um, viu? Vou deixar o resto para outro dia, senão eu vou mais longe. Lucas capítulo 14. O versículo é o 12. Perdão, pessoal, perdão. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Amém. Então e agora com esses textos, para a gente ter foco no quê? Olha aqui, ó, aqui está o segredo, versículo 13. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Aqui não está escrito assim, ó, quando fizeres, né, o convite, convida ali o seu inimigo. Não, seu inimigo, assim, você não precisa convidar ele, não. Você vai convidar alguém que vai te prejudicar para sua casa? Você faz isso? Sabe, aqui o texto está deixando bem claro, aqui, ó, aquelas pessoas que não gostam de você, sabe, ó, não precisa nem, se você não gosta de mim, não precisa nem você se aproximar de mim. Só se você gostar de mim, aí você pode se aproximar de mim, sabe, porque essas pessoas que não gostam de você, que
vai te fazer mal, olha, não fica perto não. Melhor você se afastar. Assim, ó, quando você fizer uma festa, não chama essas pessoas. A Bíblia nos ensina para a gente orar para essas pessoas, sim ou não? Orar é uma coisa, eu oro. Se você não gosta de mim, eu estou orando por você, para quebrar seu coração. Mas não fala para mim trazer essa pessoa para perto de mim. Você entendeu? Então aqui, ó, para mim não perder o foco. Porque às vezes você fica andando com as pessoas que fica te maltratando, fazendo mal, você perde o foco. Você perde ou não perde, minha gente? Você perde o foco. Então, ó, esse é o segredo. Então, ó, aonde que você determinar, você tem um trabalho, assim, guarda a palavra de Deus. Deus, ele vai suprir, ele vai te dar uma estratégia, sabe? Ele vai te guiar, ele vai abrir portas, ele vai te levar ali, sabe? Caminhos novos, né? Mas aqui, ó, tem um foco nele. Tem um foco nele. E toma cuidado com as pessoas ali que vão começar a falar ao contrário da sua fé. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso.